Olá, meus queridos, povo de Deus abençoado, boa noite, ou boa tarde, ou bom dia, a hora que vocês forem assistir esse vídeo. Eu espero que vocês estejam bem, né? Eu estou bem, graças a Deus, feliz, sempre meditando, né, na palavra de Deus e sempre pensando em vocês, uma mensagem, eu peço sempre a Deus, Senhor, que mensagem que eu devo falar, porque sempre tem alguma pessoa que precisa ouvir essa mensagem. Então eu peço para Deus direcionar a quem vai assistir essa mensagem, né? E eu louvo a Deus por isso, por Deus me dar essa oportunidade. E como está na hora da minha meditação já, né? Porque já são 9h30, eu já estou até meio atrasada para minha meditação antes de dormir. Mas eu estou assim, muito pensativa, porque eu assisti um vídeo de pessoas falando muito mal, né, da Igreja Adventista, e um dos assuntos que eles nos acusavam era de nós acreditarmos que a alma morre, né? E eu tive um perrengue aqui com um dos meus vizinhos, que nós sempre conversamos sobre isso, e sobre esse assunto. Eu disse para ele que não tem apoio bíblico, porque ele acredita que morre, ou se for salvo já vai direto para o céu, ou para um lugar abençoado, e se for perdido vai para o inferno, fica num lugar de tormento. E eu falei, não tem lógica. E eu falei para ele, não tem lógica. Aí ele mostrou alguns versos da Bíblia, eu falei, isso aí são coisas que a gente tem que estudar, para nós vermos. Então, eu não acho base bíblica. Gente, hoje, se eu sou adventista, porque desde criança eu estava lendo a Bíblia e eu não entendia quando eles pregavam isso na igreja em que eu frequentava há 50 anos atrás, aonde que eles diziam que morre vai para o céu ou vai para o inferno, depende se a pessoa está salva ou perdida. E eu não achava base bíblica. E um dia eu questionei isso com o meu pastor presidente das Assembleias de Deus, que veio, porque nossa igreja era visitada por uma vez por mês pelo pastor presidente. A igreja sempre era conduzida por evangelista ou presbíteros, né? Mas de vez em quando ele vinha. E eu conversei com ele, eu falei para ele que eu não estava entendendo essas coisas e eu não podia falar na igreja, que eles me maltratavam. Quando eu falava na igreja, naquela época era terrível, você não podia questionar. E qualquer coisa que você ia falar com eles, ele falava assim, não levanta contra o ungido do Senhor. Então a gente não podia dialogar, entende? Não podia. Mas então quando eu conversei com o pastor presidente, que eu espero encontrar esse homem no céu, que eu achei que era um homem assim, muito bondoso, compreensível, era um senhorzinho já, mas sabe, uma pessoa assim inteligente e que tinha o Espírito de Deus na vida dele. Então ele disse para mim assim, Áurea, tem resposta que nem eu consigo te dar. Peça a Deus. Aí ele disse para mim que na Bíblia está escrito, se você precisa de sabedoria, peça a Deus. E Deus vai te dar sabedoria. Quando ele falou isso, eu comecei, além de ler a Bíblia como eu já lia muitas vezes, eu comecei a orar, a pedir que Deus me revelasse. Chegava até a fazer vigília à noite, para Deus me esclarecer as coisas, porque eu não queria me perder. Eu dizia, gente, eu não quero me perder, eu quero só aprender a verdade. E quando eu fui lendo a Bíblia, eu não achava base bíblica para o que eles ensinavam sobre isso, né? E aí então, principalmente aqui em São João, no capítulo 11, que fala da ressurreição de Lázaro, eu me pegava naquele verso ali, nessa passagem da Bíblia, para estudar, não é isso? Então, aqui diz que Jesus estava longe, não é? E quando chegou o recado, que para Jesus está enfermo aquele que tu amas, né? A pessoa imaginou que Jesus largava tudo correndo e já fosse para... Não, mas Jesus não. Jesus só foi ficando e passou-se
No versinho 3 de capítulo 11 diz assim: mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele que tu amas. Ao receber a notícia, Jesus disse: essa enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho do homem, que o Filho de Deus, seja por ela glorificado. E Jesus amava aqueles irmãos, aqueles 3 irmãos, Maria, Marta e Lázaro. Quando Jesus ia para Nazaré, ele gostava de ficar aonde? Na casa deles. Jesus gostava de pernoitar lá na casa dele. Entende? Lá ele se alimentava e ficava lá. E Jesus o amava muito, aquela família. E olha, as irmãs de Lázaro ficaram decepcionadas, porque Jesus não foi de imediato curar Lázaro. Ela achava que se Jesus fosse lá, curava o Lázaro daquela enfermidade e ele ficaria feliz, né? E elas também. Mas elas estavam tristes, porque Jesus não foi, né? Então, no verso 11, Jesus falou para os discípulos assim: Lázaro está dormindo, porque Jesus considerou a morte como um sono. A Bíblia também diz que a morte é um sono, entende? Então, e depois Jesus disse, né? Jesus acrescentou no verso 11, acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas eu vou para despertá-lo. Olha aí, Jesus dizendo, né? Então os discípulos falaram: Senhor, se ele está dormindo, então ele está bem, né? Mas Jesus então foi muito claro com eles. No verso 3, Jesus, porém, disse: falava com respeito da morte de Lázaro, mas eles supunham que estivesse falando do repouso do sono. Então Jesus lhe disse claramente: Lázaro está morto. Né? E assim Jesus foi para lá. E no verso 17 diz que chegando Jesus encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Porque você sabe, né? As viagens eram complicadas, eram a pé, não tinha condução, não tinha carro, né? Não tinha avião, nada como temos hoje. Então, demorou 4 dias. E Lázaro já estava sepultado, né? E quando Marta soube que Jesus vinha, ela saiu correndo ao encontro e Maria ficou dentro da casa, sentada lá na casa, sendo consolada pelas aquelas carpineiras lá que ficavam lá chorando, que eram pagas para chorar, né? Era o costume da época. Mas a Marta disse para Jesus: olha só, Senhor, se tu estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Viu como elas estavam? Elas estavam revoltadas porque Jesus não foi lá, né? Mas também sei, mesmo agora, ela disse, tudo que pedires a Deus, Deus o concederá. Declarou-lhe Jesus: teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Então, eu lendo essas coisas aqui, eu fico pensando, por que Marta e Maria estariam tristes se Jesus, se na mente delas, né, se elas estivessem pensando que Lázaro estivesse no céu? Se a gente morresse e já fosse para o céu, eu já queria ter morrido, porque eu sonho morar no céu. Não é verdade? Eu sonho, mas ninguém quer morrer. Ninguém quer morrer, não é? Mas, e aí, depois aí veio Maria também, né? Que tinha ficado na casa, ela veio, né? Aí Jesus perguntou: aonde o sepultaram? E eles responderam: Senhor, vem e vê.
e Jesus chorou. Que eu fiquei assim, eu fico assim emocionada de ver. Jesus ia ressuscitar lá, mas mesmo assim ele chorou, né? Jesus chorou. Então, alguns que estavam ali perto diziam assim, olha como ele amava, né? A outra dizer assim, outros aqueles incrédulos que estavam ali perto, ó, por que ele não veio para curar? Ele não curou tantas pessoas, por que ele não veio aqui para curar Lázaro, né? Como que dizem agora, não adianta chorar, né? Então, e Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, e caminhou para o túmulo. Quer dizer, Jesus agitando-se, o ser dele, ele estava comovido, né? Ele caminhou para o túmulo. Ora, essa era uma gruta, e cuja entrada tinha posto uma pedra. Então Jesus disse, tirai a pedra, sabe? Quando Jesus diz assim, tirai a pedra, aquilo que as pessoas podem fazer, Jesus não faz. Isso eles poderiam fazer, tirar a pedra. Então eles foram tirar a pedra, né? No verso 41 diz, tiraram então a pedra e Jesus levantou os olhos ao céu. Agora ele levantou os olhos aos céus. E Jesus então ele fez uma oração, aquela oração bem comovente, e disse para Deus, Pai, eu sei que o Senhor sempre me ouve. Mas eu estou falando isso por causa dessa multidão que está aqui ao meu redor, para que eles creiam que tu me enviaste. E ele, acabando de orar, entende? Ele olhou para o túmulo, ele não olhou para o céu. Pai, manda Lázaro que está aí em cima, que ele venha, que ele volta. Não, Jesus olhou para o túmulo e disse, Lázaro, sai para fora. Poder da palavra, irmão. Poder de Jesus. Se Jesus tivesse dito morto, vem para fora, todos os mortos estavam no túmulo, ali no cemitério, saía para fora, ressuscitariam. Mas Jesus falou, Lázaro, chamou ele pelo nome, Lázaro, vem para fora. Lázaro, desce daí de cima. Foi isso? Jesus falou, não, porque Lázaro não estava lá em cima. Lázaro estava na sepultura. A morte é um sono. As pessoas falam porque em Eclesiastes que o espírito volta a Deus. E o espírito é o fôlego da vida. Entende? No original é o fôlego de vida. Traduzindo para a nossa língua, aqui então puseram espírito, porque a Bíblia foi escrita por padres, então puseram espírito. Entende? Mas não, é o fôlego. É o fôlego. Quando Deus criou o ser humano, ele soprou o fôlego da vida. E Lázaro saiu para fora. Então, no verso 44, saiu aquele que estivera morto, e tendo os pés e as mãos ligados com ataduras, e o rosto envolto em lenço, então lhe ordenou Jesus, desatai-o e deixai ir. Né? Então, eu não vejo base bíblica para dizer que a gente morre, vai para o céu, vai para o inferno. Não vejo base bíblica nisso. E se nós formos ver também, eu tenho mais algumas anotações aqui, a viúva de Naim, quando Jesus estava entrando na cidade de Naim, e estava saindo o enterro do filho único daquela viúva, Jesus, o que ele fez? Ele tocou no caixão, no esquife, e mandou parar. E pararam. Jesus fez alguma oração, Pai, manda o rapaz que está aí em cima, manda ele voltar. Não. E Jesus não disse isso. Jesus disse, mancebo, a ti te digo, levante-te. E o moço levantou. Quando nós olhamos também para a filha de Jairo, quando ele chegou na casa, e estavam todos chorando, Jesus disse, não chora, porque a menina ela não está morta, ela dorme. Olha só, ela dorme, a morte é um sono, irmãos. Ela dorme. As pessoas deram risada, porque elas sabiam que a menina já tinha morrido. Mas Jesus tocou na menina também e disse, Tabita, levanta-te. E a menina levantou.
abriu os olhos e aí ele falou, dá de comer para ela. Vocês entenderam? É tão claro isso, né? É tão claro isso. Por que complicarmos tanto, não é? E temos muitas outras passagens, mas a gente não temos assim muito tempo aqui. Primeiro que já está para o meu horário já está um pouco, mas eu quero ler só mais uma passagem aqui para vocês. Deixa eu ver se eu acho aqui. Eu quero ler para vocês aqui em Eclesiastes, né? Deixa eu ver aqui, Eclesiastes no capítulo 9 e no versinho 5 diz assim: porque os vivos sabem que vão morrer, que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Nenhuma. Por que fazer essa confusão? E eu admiro que assim, às vezes eu vejo pastores de renome, entende? Pregando sobre a imortalidade da alma, que a alma não morre. Eu acho assim uma coisa assim absurda. A Bíblia é tão clara em dizer. Aí eu fico pensando, bem que o apóstolo Paulo diz que Satanás cega a mente das pessoas, para as pessoas não entendam. Olha o que diz aqui em Eclesiastes, no capítulo 3, e no verso, vou ler do verso 19, olha. Porque o que sucede aos filhos dos homens, assim sucede aos animais. O mesmo lhe sucede. Como morre um, assim morre o outro. E todos têm o mesmo fôlego de vida. E nenhuma vantagem tem o homem sobre os animais, porque tudo é vaidade. Tudo é vaidade. E o verso 20. Todos vão para o mesmo lugar. Todos procedem do pó. E ao pó tornarão. Eis, era para dizer assim, o ser humano tem uma vantagem, que de molde vai para o céu ou vai para o inferno. Não! Todos têm o mesmo fôlego. E os animais, o ser humano não tem nenhuma vantagem sobre os animais. É tão claro, meus queridos. É tão claro isso. O que importa é a ressurreição, irmão. É a ressurreição. Aqueles que morrerem em Cristo está guardado para quando Jesus vir, ele vai dizer: levanta-te. Tu que dorme no pó, levanta-te. E a pessoa vai ressuscitar. Esses eram os problemas que eu enfrentava na igreja da Assembleia de Deus. Essa era uma luta que eu tinha lá na igreja da Assembleia de Deus. Eu mostrava, mas eu era barrada. E eles não tinham nem a decência de dizer para mim, vamos estudar o assunto. Não tinha humildade de dizer, vamos estudar o assunto. Né? Ou chamar alguém aqui para que a gente converse sobre isso, para nós esclarecermos, né, sobre isso. Então, eu quero ler agora aqui para vocês Tessalonicenses, no capítulo 4, diz assim: não queremos, irmãos, que sejais ignorantes a respeito aos que dormem, para que não vos entristeceis, como os demais que não têm esperança, né? Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos esclaramos por palavra do Senhor, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos aos que dormem. Nós, se estivermos vivos na vida do Senhor, não vamos ter nenhuma vantagem sobre aqueles que já morreram, porquanto o Senhor mesmo
dada a sua palavra de ordem e ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá do céu e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Ninguém vai na frente. Ninguém. Na vinda de Jesus, os que morreram salvos, eles ressuscitarão e os vivos serão transformados e juntos subiremos ao encontro do Senhor. É o que diz a Bíblia. Gente, esse negócio de que morre, vai para o céu, vai para o inferno, ou vai para um purgatório, isso aí é coisa de paganismo, é espiritismo. Vamos entender isso. E olha, quando eu falei com o meu vizinho aqui, tivemos um perrengue sobre isso aí, eu mostrando, só que ele não tinha condição. Você entendeu, gente? Ele falava o que falavam para ele, mas biblicamente não sabia, não tinha conhecimento de nenhuma passagem de Bíblia. E eu fui abrindo a Bíblia e mostrando para ele. E quando eu falei para ele que se eu fosse Lázaro, eu ia ficar muito chateada com Jesus se ele me tirasse do céu e me trouxesse de volta para a terra. E ele falou assim, não é que é mesmo? Não é que é verdade? Não tem lógica. Não, claro que não tem lógica. Gente, eu gostaria muito que esse vídeo fosse passado para frente, sabe? Gostaria muito que vocês compartilhassem, vocês se inscrevessem e compartilhassem esse vídeo para que ele chegasse a mais pessoas que têm essas mesmas dúvidas. Por favor, me ajude nessa parte. Que o meu desejo é pregar o Evangelho. Que o Evangelho caia numa boa terra, num coração sincero. E que aceite a palavra de Deus como ela é. Deus abençoe vocês. Deus enriqueça a mente de vocês. O apóstolo Paulo diz, crescei na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. Vamos crescer em conhecimento, estudando as Escrituras Sagradas. Não papa sermão, fica só papando o sermão. Não, vamos ler a Bíblia Sagrada. Porque muitas mentiras estão sendo pregadas por aí. Muitos falsos profetas estão pregando mentiras. E naquele grande dia, eles vão dizer, Senhor, eu preguei no teu nome, fiz maravilha no teu nome, expulsei demônio no teu nome. Jesus fala assim, eu não te conheço. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, que no original é, apartai-vos de mim, vós que estáis contra a lei. A lei de Deus. Que Deus abençoe vocês e que Deus enriqueça a vida de vocês em conhecimento. Oremos. Querido Deus, é tão claro na tua palavra, Pai. É tão esclarecedor. Ajude as pessoas a entenderem isso, principalmente aquelas pessoas que nós amamos, que estão ao nosso redor, que nós falamos, que nós estudamos com elas. Por favor, Senhor, ilumine as suas mentes. Ajude que teu Santo Espírito, essa luz maravilhosa do Espírito Santo, clareie as suas mentes. E abençoe a cada um que assistir esse vídeo e que ela seja enriquecida com a tua palavra. Em nome de Jesus, eu te agradeço essas bênçãos, agora e sempre. Amém, Senhor. Amém.